tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Aquele paralítico é a imagem de Adão e de toda a humanidade paralisada por causa do pecado, mas é a imagem também de cada um de nós. O pecado nos paralisa, nos torna inertes e sem forças. E se Deus não vem nos dar e não nos dá a graça, nós estamos assim perdidos, não conseguimos sequer nos levantar. A graça de Deus é necessária. Sem a graça não podemos nada. São Paulo diz que nós não podemos dizer nem Senhor Jesus se não temos a graça. Santo Tomás nos fala que sem a graça de Deus não podemos ter sequer um pensamento em vista da vida eterna. Por isso hoje gostaria de meditar um pouquinho com vocês a respeito da graça, de o que é a graça, como ela age e quais são as nossas atitudes diante dela e como podemos fazer para obtê-la. O que é a graça? A graça é um dom gratuito de Deus, que Deus nos concede em vista da nossa santificação e em vista da vida eterna. A graça nos dá a vida sobrenatural. Nós temos um corpo e uma alma. A graça, podemos dizer com Santo Agostinho, é a vida da alma. A graça pode ser compreendida em dois aspectos: a graça santificante e a graça atual. A graça santificante é uma qualidade sobrenatural da nossa alma que nos faz participar da natureza divina. Pela graça santificante nós temos somos a habitação da Santíssima Trindade. A graça habitual ou santificante, também chamada de vida divina em nós, é como um modo de ser, um estado de alma, uma qualidade inerente à alma. Diz um autor chamado Bossier que a graça santificante é a qualidade espiritual que Jesus derrama na nossa alma, que penetra no mais íntimo de nossa substância. A graça santificante faz de nós um santuário divino, lugar das delícias de Deus. Quando nós vemos na Sagrada Escritura Deus falar que o paraíso de Deus é o coração do homem, é nesse sentido de que a graça santificante ou habitual nos torna o paraíso de Deus. Quando Santa Teresa nos fala do castelo interior, diz que Deus habita em nós e que as paredes do castelo são manchadas pela lama do pecado mortal. É exatamente porque a lama do pecado mortal, ela impede que essa graça exista em nós. Perde-se a graça pelo pecado mortal e readquire-se a graça pela confissão sacramental, ou pelo ato de arrependimento, por amor a Deus, com o propósito de buscar o sacramento da confissão. A graça pode ser chamada primeira ou segunda. Primeira é aquela graça que nós recebemos no batismo, que nos torna assim inocentes, e é o caminho para a salvação. Mas se caímos no pecado mortal, se perdemos a graça, recebemos a graça, como eu disse, pelo sacramento da confissão, pelo menos em desejo, aí nós temos, evidentemente, a graça segunda. Viver em estado de graça é o estado normal do cristão. Nós temos duas vidas, nos completa Santo Agostinho, a vida do corpo e a vida da alma. A vida do corpo é a alma, a vida da alma é a graça santificante. A graça santificante é Deus como que penetrando dentro de nosso mais íntimo ser. Alguns autores
sobretudo os santos padres, comparam a graça santificante ou a vida divina em nós como o fogo que penetra num ferro. O fogo penetrando no ferro, o ferro fica tão incandescente, e amolece e fica como que confundido com o próprio fogo. É assim a vida da graça em nós. Nós temos que preservar essa graça santificante, cuidar para não perdermos a graça, não brincarmos com Deus achando que nós podemos viver sem a graça. Não, temos que cuidar e fazer de tudo para não perdermos a graça santificante. A graça santificante nos torna divinizados. E essa divinização humana, como diz Santo Agostinho, ela nos torna como deuses. Não deuses como Deus é, claro, mas ela nos eleva à própria vida divina. Evidentemente, não de modo da natureza divina, é claro, mas é uma participação nessa vida do próprio Deus em seu Filho Jesus Cristo. Quando Cristo diz que nós somos como ramos enxertados em seu tronco, e recebemos a seiva divina, porque veio a nós por Jesus Cristo, exatamente falando dessa graça santificante, que nos ilumina. Uma alma em estado de graça está iluminada, está mergulhada dentro do divino. Isso faz em nós a graça santificante. Mas há uma outra graça chamada de graça atual, diferente dessa graça habitual. A graça atual é aquilo que disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. A graça atual é um auxílio sobrenatural, transitório, que Deus nos concede para iluminar o nosso entendimento, fortalecer a nossa vontade, para que assim possamos praticar atos sobrenaturais em vista da nossa santificação e em vista da vida eterna. A graça é sempre um dom gratuito, o nome já diz isso. Não é merecido por nós. Quem merece para nós a graça é Jesus. Ele que mereceu, com a sua morte na cruz, todas as graças necessárias para a nossa salvação e para a nossa santificação. E então esse auxílio que Deus dá continuamente às almas, iluminando a inteligência e fortalecendo a vontade, essa graça interior que nós recebemos, é sempre em vista de praticarmos atos meritórios em vista da vida eterna. Como eu disse, não é merecida por nós. A graça, quem merece para nós é Jesus Cristo. É um ato, primeiro, interior, é uma moção interior, é um dom que Deus nos dá interiormente, nos dá para nós. Por exemplo, estou falando para vocês aqui, todos recebem as mesmas palavras, só que essas palavras, elas vão tocar dentro de cada um de modo diferente, de acordo com a graça. E depois cada um vai corresponder à graça livremente, quero ou não quero. É interessante que às vezes uma frase que a gente fale, que para nós é uma coisa tão simples, mas lá dentro do coração de cada um, ela vai agir, Deus vai dar, através daquela palavra, uma graça. Uma vez uma pessoa veio me agradecer: padre, muito obrigado por aquele dia que o senhor me atendeu, e o senhor disse uma frase para mim que me tocou e mudou a minha vida. Eu disse: qual foi a frase? Ele disse: fé em Deus. E eu fiquei quieto, porque eu não disse fé em Deus, disse vai com Deus. Mas a graça agiu de tal forma que Deus usou aquela minha frase, e tocou nele, e ele entendeu diferente, porque a graça fez isso e mudou a vida dele. A partir daquele dia, mudou minha vida. Para vocês verem como a graça age. Mas a graça age, é preciso que haja correspondência também. Porque, como diz Santa Teresa, tenho medo do Deus que passa. Quer dizer, a graça passa e nós temos que aproveitar aquele momento e não deixar passar. É claro que Deus, ele se abre em misericórdia, se abre na sua bondade para nós e nos dá abundantes graças para nós. Mas nós não podemos abusar da graça, porque Deus não é obrigado a nos dar, porque é um dom gratuito. Por isso nós nunca podemos dizer:
eu agora vou me converter e não se converte, não busca a conversão. A graça vem da conversão e a pessoa abusa, até chega um momento que não tem a graça. O próprio arrependimento, a própria conversão é obra da graça. É Deus iluminando aquela inteligência, fortalecendo aquela vontade, seja através de emoções interiores, seja através de acontecimentos externos. Um acontecimento qualquer, uma frase que eu ouvi, como eu disse agora como exemplo, uma pessoa que conversou comigo, uma leitura que eu fiz num livro de espiritualidade, na Sagrada Escritura, um acontecimento na vida, Deus pode, através daquele acontecimento, nos dar uma graça. Como São Francisco de Borges, vivendo lá a rainha Virgo, o corpo da rainha no esquife, que era uma mulher tão linda, tão bonita, e olha lá, ficou naquele corpo tão como cadáver, e aquilo mexeu com ele. Ele muda de vida a partir daí, e assim, cada um de nós, de acordo com a sua vida, acontecimentos vão, e é a graça, é o momento da graça. E não podemos perder tempo, porque a graça pode ser única, e Deus pode dizer, agora chega, você está abusando. É como um pai que dá tantos presentes ao filho, e todas as vezes os filhos jogam fora os presentes, então não dou mais. É preciso ter esse cuidado, e a mim me causa temor isto, porque nós muitas vezes brincamos com Deus diante de certos pecados que vão sendo repetidos, e o que é que eu estou fazendo para deixá-los? Que esforço eu estou fazendo? É claro que eu preciso da força, da graça, mas eu tenho que me esforçar também. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então, o que é que eu estou fazendo com o tesouro das inúmeras graças que eu recebo no dia a dia? Porque Deus ali está exercendo a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, seja interiormente nos movendo, seja exteriormente através das diversas emoções exteriores, de acontecimentos e tudo mais. Então é preciso eu ter esse cuidado de aproveitar esta graça. Tive uma pessoa conhecida minha, amiga até, interessante, em sua casa, ele era espírita do candomblé, não ia à igreja, nada, nem ele, nem a família. E passando, uma vez, uma procissão, passando em frente à sua casa, o andor da imagem de Nossa Senhora deu um problema, quebrou alguma coisa em frente à casa dele. E ele, vendo aquilo, uma pessoa extremamente servidora, vou lá ajudar. E ele, muito jeitoso, foi lá, consertou o andor e depois entrou na procissão e foi para a igreja. E nunca mais saiu da igreja. Se converteu ali. Quer dizer, Nossa Senhora disse, deixa quebrar esse andor aqui na frente desse homem, que eu quero essa alma para mim. Então, Deus moveu através daquele fato e da boa vontade dele, Deus moveu e ele se converte e morreu católico, bem fiel e ativo, muito ativo na igreja. A graça de Deus, ela vai agindo ou fisicamente, como uma mãe que pega o filho no colo e diz, vamos. Então, um acontecimento te coloca lá no leito de um hospital e você, de repente, ali não se converte. Conheci um caso de uma pessoa que no hospital estava lá com as pernas para o alto, penduradas e braços abertos, engessados, e fomos conversar. Eu fui subir numa cadeira e numa lâmpada, trocar a lâmpada, caí na hora lá e me quebrei todo, estou aqui. E ali foi acontecendo de Deus se movendo quando a pessoa quando era pequena, que ia à igreja e depois abandonou, etc. E depois chega um padre, ai padre, eu quero me confessar, pelo amor de Deus. Quer dizer, teve que cair da cadeira, se quebrar todo, e Deus muitas vezes permite isso exatamente para daí dar a graça. Por isso a gente não pode mal dizer nada que acontece, porque Deus ou quer ou permite, e tira daí sempre o bem maior. Não quero que ninguém caia da cadeira e se quebre, mas eu digo que a gente tem que aproveitar os diversos momentos,
os livramentos, como se fala hoje, e acontecendo isso ou aquilo, Deus está me dizendo alguma coisa, então eu tenho que aproveitar esse momento da graça na minha vida, né? E tenho que aproveitar até nas minhas quedas. Não devo cair, mas se eu cair, mesmo quando se cai no pecado, ali é uma oportunidade de se levantar e dizer: meu Deus, eu estou aqui abatido, porque não confiei em Ti, confiei em mim. Então Deus permite e faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam, até quando a pessoa cai, embora não deva cair. Então Deus muitas vezes é como essa mãe que pega no colo, ou a mãe que incentiva: vem, vamos, olha lá, eu te ajudo, eu te fortaleço. E aí nós vamos, com a graça de Deus, e vamos sendo impulsionados, fazendo a nossa parte. E quando mergulhamos de cabeça, né, nos braços de Deus, Deus assim nos leva e nos faz andar. A graça sempre nos inspira, nos fortalece e nos faz perseverar. São Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus não foi estéril em mim. Mas nós temos que cuidar que a graça é sempre um tesouro em nós. A graça santificante é um tesouro. A vida divina em nós é um tesouro valiosíssimo. Se a pessoa, quando morre, está sem a graça santificante, vai para o inferno, se condena. Porque se tornou, pelo pecado, inimiga de Deus, pelo pecado mortal. Oportunamente a gente explica melhor um pouco essa diferença, pecado mortal, venial, não é tão difícil, mas mostrando que quando se peca mortalmente, se perde a graça. E se perde a graça, fica inimiga de Deus. Porque você faz uma escolha errada e diz: eu não quero Deus, eu quero fazer essa outra coisa. E você morrendo naquele estado de inimizade com Deus, você vai se encontrar diante do inimigo e dizer: olha, eu escolhi outra coisa, Senhor. Então, vira as costas. Morrer em estado de pecado mortal, em pecado sem a graça santificante, conduz a alma para o inferno, por uma escolha da própria pessoa. Por isso devemos ter um grande apreço pela graça santificante e sacrificar tudo para não perdê-la. Um exemplo famoso é de Santa Maria Goretti, aquela menina italiana. No Brasil tivemos um outro caso aqui, também em Juiz de Fora, de uma beata. Mas Santa Maria Goretti, bom, nós lembramos assim, de um modo muito... casos semelhantes, a Goretti brasileira, como chamam. Chega alguém que quer seduzi-la, tanto no caso lá da Itália, como aqui em Juiz de Fora também. Chega alguém que quer seduzir, que fica tentando, ela: não quero pecar, não vou ofender a Deus. E a pessoa termina sendo assassinada. É um assassinato, martírio, né? A pessoa testemunha com a sua própria vida para não cometer um pecado mortal, não perder a graça. Como dizia São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Mas para conservar a graça santificante e para termos mais e mais graças, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira é a oração. Sem mim nada podeis fazer. Então, se nós não rezamos, não temos vida de oração, nós não vamos conservar a graça santificante. As tentações são grandes, do demônio, do mundo, da nossa própria carne. Então precisamos da oração. A oração não só conserva a graça santificante, como dá um aumento da graça. É como se fosse a lenha que nós colocamos lá no fogo, está sempre aceso e sempre aumentando. Então temos que ter esse cuidado de estar sempre rezando, buscar sempre a oração. Depois buscar evitar as ocasiões de pecado. Não ficar uma vida assim sem sentido, sem saber o que fazer, né? Perdendo tempo. Quantas vezes se perde a graça santificante com um aparelho celular na mão? Seja uma coisa que viu, uma coisa que provocou fazer, ou uma coisa que
falou. Outras vezes, olha que perigo tem. Então tem que saber usar isso aqui. Saber usar. Porque pode perder a graça com o celular. Pode perder a graça numa conversa de pessoas. Pode perder a graça. Então preciso tomar esse cuidado na vida de oração e vigilância. Por isso disse Jesus: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois, além da oração, da vigilância, busquemos também praticar atos meritórios, as boas obras. Não podemos perder tempo. Temos que ser pessoas bondosas e praticar coisas boas, não só para nós, mas para o próximo. Para Deus, a homenagem, o culto, a honra, e para o próximo, o que é que nós podemos fazer? Sobretudo para o próximo que não vai nos agradecer, para o próximo que muitas vezes vai até falar mal de nós, não importa. Atos meritórios são atos feitos em Jesus, com Jesus, por Jesus, para assim nós podermos ter méritos e há aumento da graça. Depois temos que ser humildes, reconhecendo que nós somos frágeis e que não podemos fazer nada sem a graça. Deus muitas vezes permite as nossas quedas para termos essa humildade e esse reconhecimento. Confiarmos em Deus sempre, sabendo que Deus não nos desampara, está sempre conosco. E se tomamos uma decisão firme, Deus vai estar conosco. Vamos pedir a Ele o auxílio da graça, Ele vai estar sempre conosco. Nunca vai nos desamparar. O problema é que nós não confiamos como deveríamos confiar. Não confiamos. Dizemos que confiamos, mas não confiamos. Com o exemplo daquela mãe que diz para a filha, quando vai viajar: minha filha, vai com Deus. Eu entreguei você nas mãos de Nossa Senhora. Daqui a 5 minutos, diga: onde você está? Como é que foi? Já passou? Entregou a Nossa Senhora, estou tomando de volta? Que negócio é esse? A gente mostra que existe um pouco de falta de confiança aí, não é? É um exemplo simples, mas mostra que na vida do dia a dia nós dizemos tanto que confiamos, mas será que realmente confiamos na graça de Deus? Não quer dizer que não tenhamos cuidados e zelo, não é isso que eu quero dizer. Quero falar da confiança. Depois os sacramentos, a confissão, comunhão, a confissão, buscar na confissão o perdão dos pecados. Às vezes se procura a confissão como um ato externo para tirar de mim o sentimento da culpa, sem nenhum propósito, sem nenhum arrependimento, ou sem nenhuma emoção interior que me leva a uma mudança de vida. Que propósito eu faço quando eu me confesso? Eu vou me confessar só porque eu quero comungar? Ou porque eu tenho aqui um sentimento psicológico de culpa? Ou realmente estou me convertendo naquele momento? Estou fazendo da confissão um momento de conversão? Ou estou indo ali só para lavar minha roupa suja? Como diz o Papa, virou uma tinturaria, no espanhol dele, uma lavanderia. Vou lá e vou sujar de novo, mas eu vou lá dar uma lavadinha nela, colocar um perfuminho e depois mergulho na lama de novo. Que propósito eu tenho quando eu me confesso? Então, fazer da confissão um momento de graça, porque é realmente. Chegar diante de um sacerdote, hoje em dia, então, ter um sacerdote ali que se sente ali para atender, meu Deus do céu, um momento de graça. Não vamos abusar da graça, não vamos abusar. Né? Depois a comunhão, e na comunhão vem o próprio Jesus, né? Que é a causa meritória da graça, que nos dá a graça do Espírito Santo. Então, viver essa graça é algo para nós extraordinário e que deve ser com muito cuidado. É um tesouro que nós temos em vaso de barro, como diz São Paulo. Então, cuidado, porque o vaso quebra. Então, vamos caminhando aí. Coloquemos nossa vida nas mãos de Nossa Senhora, que é medianeira e a mãe das graças. Que ela nos conceda sempre, por sua intercessão, todas as graças necessárias para a nossa caminhada espiritual rumo ao céu e que nos converta
Uma oração que eu gosto muito de fazer, e que a gente faz lá na administração, é: Virgem Maria, vós não permitais que eu viva ou morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Maria me há de valer. Pedir sempre a ela essa graça, estar sempre na graça de Deus. Em tudo dai graças, diz São Paulo, e que seja a nossa vida uma constante ação de graças a Deus nosso Senhor.